Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Juliel Modesto, ele é psicólogo especialista em trânsito e estamos falando aí sobre modificações que vêm por aí no Código de Trânsito Brasileiro para Código Brasileiro de Trânsito. A nomenclatura é um dos temas centrais dessa mudança que eu acho que vai acabar fazendo desse código um tremendo Frankenstein, doutor. Sim. A gente tem observado isso, né? Porque toda vez que tem mudança, vem um dar um pitaco, vem outro dar um Exato. pitaco, volta para lá, vem para cá, e aí leva mais 20 anos discutindo isso. Exato. A origem dessa modificação, ela parte de um projeto de lei do Senado, da senadora Ana Amélia, que entendia que era tão importante que os motociclistas tivessem a aula no espaço, né, dividido compartilhado com os carros, que isso deveria constar no código e não numa resolução, porque a resolução do CONTRAN é modificada a qualquer momento. Então, tinha que trazer isso daí para um processo legislativo que constasse no CTB. Quando isso saiu do Senado e foi para a Câmara dos Deputados, pegaram lá mais de 150 projetos de lei e apensaram, formaram Esse é uma o comissão perigo especial. da coisa, né? Exato. Porque quando mexe no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vem um monte de gente, lobbies funcionando, né? E aí acaba fazendo uma colcha de retalho monumental. O Brasil gosta de detalhar. A Constituição dos Estados Unidos tem lá 11 artigos, não sei quantas emendas, a nossa tem não sei quantos mil artigos lá, e fica essa coisa, não está regulamentada até hoje, é assim que a coisa funciona. Infelizmente. Com esses 150, mais de 150 apensados, formou-se uma comissão especial para dar celeridade e para garantir uma interlocução especializada. É assim que funciona, né, no regimento interno comum do Congresso Nacional. Comissão especial conseguiu discutir algumas questões tão rápido que, por exemplo, a gente teve a aprovação e já está em funcionamento da exigência do exame toxicológico. Né? E tinha que ser para todos, não é só para o Então. caminhoneiro. Todo mundo está interagindo no trânsito. Se é para um, tem que ser para todos. Agora querem avançar e querem exigir para todos. O grande problema, Cataldi, é que nós não temos uma política pública consistente para entender a complexidade do uso de álcool e drogas na direção. Não basta suprimir um direito e não cuidar do problema. Como é que fica a pessoa que trabalha profissionalmente com isso? Será que o uso de droga e o uso de álcool não está sendo influenciado pela natureza do trabalho? E aí a gente tem que discutir a natureza do trabalho que leva ao uso e não somente suspender aquele direito. Porque senão a gente vai ter fraude também Senão no vende resultado. o sofá e resolve tudo. Exato. É a história de vender o sofá, queimar o sofá e achar que resolveu o problema. Então, faltou discutir uma política pública que seja integrada. A gente precisa discutir, quando discutir trânsito, discutir saúde, discutir educação, discutir assistência social, discutir a própria previdência, que tem impacto na previdência daquelas pessoas que são sequeladas pelos acidentes, entre aspas, né, de trânsito, porque de acidente não tem nada. Andaram querendo repassar o valor do atendimento hospitalar e o valor da previdência para a pessoa que causa o acidente, né? Então, mas me parece também que é como vender o sofá, ou alugar o sofá. Né? Agora, essa coisa, o presidente em campanha passou, acho eu, que lá pela Rio Santos, e é um absurdo realmente, né? O cara passa ali, sai de 40 para 70, de 70 para 30, assim, repentinamente, e não tem justificativa nenhuma, é reta, está bem asfaltada, não tem travessia, mas tem essas mudanças, assim, abruptas, né? E ali o cara sai, o cara vem do Rio para Santos ali e leva 5, 6 multas, é uma brincadeira, ele disse que vai acabar com isso. Não sei se ele tem essa agilidade para resolver essa questão nesses 4 anos, que vai ter muita discussão. E uma outra coisa que o presidente falou, ele disse que vai aumentar aí o nível de pontuação para caçar a carteira, de 20 para 40 pontos. Como é que o senhor encara isso? Eu encaro de modo muito preocupado. Eu fico preocupado com qualquer medida que não percorra o caminho da construção democrática nas instâncias em que a gente tem representantes que são técnicos, né, que têm um acúmulo da discussão e que podem aprofundar o debate. Por exemplo, no Conselho Nacional de Trânsito, nós temos 5 câmaras temáticas que assessoram as medidas, né, desse colegiado.
Em uma delas, que é de saúde e meio ambiente, nós temos um representante do Conselho Federal de Psicologia, né? Então, a gente pode fazer essa discussão do impacto no comportamento humano desse tipo de medida, mas a gente tem que ir lá na Câmara Temática, a gente tem que mobilizar esses setores, né? Tanto em respeito ao processo democrático, quanto em apoio, né? Como um suporte técnico da área. Nós temos na Câmara dos Deputados o deputado Leal, que é o nosso representante na ONU para discutir, né, lá na OPAS, na Organização Pan-Americana de Saúde, para discutir o pacote de medidas para a segurança no trânsito. Ele tem acúmulos, são mais de 20 anos fazendo a discussão. É o único representante do Brasil na ONU. A gente tem que discutir com esse deputado, né? Tem que chamar um grupo de especialistas, seja no CONTRAN, seja na Câmara dos Deputados, formar um fórum, chamar a ANTP, que é a nossa principal instituição, né, para fazer as discussões, tem feito levantamentos estatísticos importantíssimos junto com a PRF. A gente tem o Observatório Nacional de Segurança Viária, que também produz subsídios. Pra você ter uma ideia, Cataldi, o Observatório Nacional de Segurança Viária tem informações mais precisas do que o governo federal quanto ao impacto dos acidentes na economia. Agora, que tem multeiro aí demais, tem, né, doutor? Porque, veja bem, tem multa, na rodovia federal tem, Polícia Rodoviária Federal multando, tem o DENIT multando, o DENIT não cuida do pavimento, que é a obrigação dele, sim, mas cuida de arrecadar com multa, né? Tem a multa estadual e tem a multa municipal. É muito multeiro aí para... Sim. E agora a gente tem um dispositivo para controle social das políticas públicas. Foi garantido no final do ano passado que os órgãos que fazem a arrecadação precisam dar publicidade da destinação. Saiu a portaria do Denatran dizendo como essa publicidade deve ser feita. Então, a gente já pode começar a cobrar esses órgãos para publicizar como é que utilizou cada centavo. Já está em vigor? Já está em vigor. Se tem muito buraco, a gente precisa dar uma olhada na estatística, o quanto que eles investiram em infraestrutura, nessas 3 tendências que eu apresentei, né, de gestão de mobilidade e de organização do espaço público. Se tem muita... Vamos fazer um estudo, Cataldi? Vamos propor aqui, né, para os especialistas, né, que façam agora um estudo a partir dessa arrecadação. Vamos pegar o exemplo do DENIT. Então, quanto que arrecadou? Em que utilizou? Porque tem gente que tem órgão de trânsito utilizando muito em campanha educativa e que não tem reduzido os acidentes de trânsito. O entorno da nossa arquidiocese aqui de Aparecida é controlado pelo DENIT. A velocidade ali é de 30 a 40 quilômetros. A charrete de turista passa pelos carros, dá tchau para a gente, né? Isso aí foi uma coisa introduzida pelo regime autoritário para dar margem a que o governo federal investisse ali no entorno da arquidiocese. E a rodovia continua federal até hoje, uma rodovia em ferradura em torno da arquidiocese de Aparecida. Eu acho isso aí uma brincadeira. Olha, eu não tinha conhecimento disso, Cataldi. É importante fazer esses levantamentos. E é importante problematizar essa questão do uso do espaço, né? Se é um espaço que tem sido compartilhado que ali é tradição, né, os romeiros de cavalo, de charrete, a gente tem que proibir a passagem de carro. A gente tem que entender que momentos são esses em que aquele espaço público é utilizado pelo turismo religioso. Mas se acabar com o carro ali, o DENIT não fatura. Então, será que essa é a lógica que a gente precisa começar a refletir? Né? A lógica é de arrecadação ou é de construção de espaços para o convívio? O que a gente quer privilegiar, né? O que a gente quer... Porque daí a conta acaba ficando prejudicial para o órgão público. O ano que a gente tem como crítico no Brasil é 2011. 2011 foi um ano crítico no trânsito brasileiro. Nós tivemos 45 mil mortes. Isso subnotificado. 45 mil mortes no trânsito e 300 mil sequelados. Quando você pega a estatística do mapa da violência, dos assassinatos por armas de fogo, você encontra 38 mil. Então, morre-se mais no Brasil, no trânsito, do que assassinado por uma arma de fogo. Vejam vocês, né? Coisa preocupante. Eu quero agradecer a presença do Dr. Julião Modesto, está aí trazendo 2 obras em que ele teve participação,
e também nos trazendo aí alguma coisa nova que vem aí com força diante dessa modificação do Código de Trânsito Brasileiro. Obrigado mais uma vez.